Ele entra no tribunal com semblante abatido, recolhido, se senta à frente do juiz e implora por perdão, mas ao ouvir seu veredito ele desaba. Este é o caso de Jacob Morgan, e o motivo para que este adolescente esteja sendo julgado é tão perturbador quanto sua imagem aos prantos no tribunal. Para entender como ele chegou até aqui, devemos voltar um pouco no tempo em 2015. Um incêndio dentro de uma casa simples em York County, na Carolina do Sul, tirou a vida de um bebê de apenas 14 meses e colocou o irmão adolescente no centro de uma tempestade jurídica, emocional e pública. O que parecia um acidente doméstico rapidamente se transformou em um caso que dividiria famílias, especialistas e milhões de pessoas online. Na manhã da tragédia, Jacob estava sozinho cuidando do irmão de apenas 14 meses. O padrasto levava a mãe para o trabalho e pensava que os dois ainda estivessem dormindo, mas Jacob estava acordado. O casal provavelmente esperava que aquele dia fosse como qualquer outro, mas, ao voltarem para casa, encontraram um trailer em chamas e o filho adolescente batendo a cabeça no teto. Segundo a promotoria, o fogo não foi acidental. Teria sido iniciado de forma deliberada dentro da casa. Jacob alegou que acordou quando o pai levou a mãe para o trabalho e que voltou a dormir. Ele disse que, mais tarde, acordou sem conseguir respirar porque a casa estava cheia de fumaça. Além disso, afirmou que tentou entrar no quarto principal, onde Josh, seu irmão de apenas 14 meses, dormia no berço, mas que as chamas saíram pela porta quando ele a abriu. A história foi divulgada pelos investigadores, que disseram que após um interrogatório de 5 horas, eles obtiveram a confissão de Jacob Matthew Morgan. Rotularam-no como um piromaníaco e um assassino a sangue frio, afirmando que ele propositalmente iniciou o incêndio, deixando Joshua para morrer dentro da casa. Para eles, era simples. Ele não tentou resgatar Joshua do berço, nem ligou para pedir ajuda usando o telefone que estava em seu bolso. A mãe de Jacob alegou em entrevistas posteriores que seu filho era um garoto com dificuldades de aprendizado e que ele poderia não entender algumas das perguntas mais complexas dos interrogadores. Além disso, o padrasto de Jacob disse em entrevista que a tubulação de ar e os aquecedores estavam danificados, o que poderia ter causado o incêndio segundo ele. E por conta desses defeitos, eles tiveram que adquirir um aquecedor elétrico. Ambos afirmam que foi apenas um acidente. A mãe de Jacob disse que fumou algumas vezes em casa e antes de sair teria revistado todo o local e não encontrou nada, nenhum indício do que estava prestes a acontecer. Quando a mãe de Jacob foi questionada se acreditava que os investigadores direcionaram Jacob para uma confissão, a resposta veio sem hesitação. Ela dizia que um adolescente com dificuldades de processamento, emocionalmente vulnerável e facilmente influenciável, poderia muito bem mudar a própria narrativa quando pressionado. Especialmente após horas de perguntas em uma sala fechada, sem descanso, sem supervisão e sem registro oficial da conversa. O padrasto reforçava essa visão. Ele convivia com Jacob desde que o menino tinha 2 anos e descrevia um comportamento muito diferente daquele retratado nos documentos da acusação. Admitia que o garoto já tinha tido explosões emocionais, sim, mas nunca nada que se aproximasse da imagem de alguém capaz de um ato deliberado contra a própria família. Contava que Jacob chorava por animais, por cenas tristes de filmes, por qualquer coisa que envolvesse sofrimento. Não faz sentido dizer que ele seria capaz de algo cruel, repetia. Não quando você conhece o coração dele. A família sempre afirmou que jamais estaria ao lado dele se acreditasse que Jacob pudesse tirar a vida do irmão. Isso, para eles, era o maior ponto. Nenhum dos dois, nem mãe, nem padrasto, cogitava essa hipótese. E estavam preparados para enfrentar um julgamento, confiando que, ali, a verdade viria à tona. Mas havia o outro lado da história. O lado dos documentos oficiais. Segundo a polícia, o interrogatório, Jacob mudou sua versão dos fatos diversas vezes. Disse acreditar que o incêndio talvez tivesse sido causado por aquecedores elétricos na casa. Mas depois, durante as 5 horas de interrogatório, ele mudou sua versão de novo. Inicialmente, alegou ter jogado acidentalmente um travesseiro perto de um aquecedor, que pegou fogo. Posteriormente, investigadores afirmaram que ele mudou sua versão e passou a dizer que ateou fogo no travesseiro e o jogou para o alto. Também alegaram que, durante as 5 horas de interrogatório, ele admitiu ser fascinado por fogo e que havia provocado um incêndio em seu quarto 2 semanas antes, mas que conseguiu apagá-lo antes que alguém sentisse o cheiro de fumaça ou sequer percebesse o que havia acontecido. Depois ele mudou sua história novamente e desta vez os investigadores acreditaram no que ele disse. Alegaram que Jacob disse estar brincando com velas de chá e que ateou fogo em um cobertor no quarto principal. Depois, afirmaram que ele disse ter incendiado um barbante em um travesseiro na sala de estar.
Especialistas da polícia em incêndio disseram que as evidências sugeriam que 2 focos de incêndio foram iniciados, possivelmente 3. Um na sala de estar e outro em um cobertor no quarto principal onde Joshua estava dormindo, o que coincidia com a história de Jacob. Esse contraste entre versões dividiu a opinião pública. Muitas pessoas observavam que as reações de Jacob em tribunal, angústia evidente, confusão e arrependimento, não condiziam com alguém que teria cometido um ato consciente e planejado. Argumentavam ainda que diagnósticos e dificuldades cognitivas não determinavam caráter, muito menos intenção. Contudo, a ausência de uma gravação do interrogatório ampliou ainda mais as dúvidas. Segundo o primeiro relato que Jacob deu aos investigadores, ele acordou com cheiro de fumaça e acreditou que os aquecedores, usados diariamente devido aos problemas estruturais da casa, pudessem ter falhado. A família confirmava essa versão. O imóvel apresentava falhas elétricas constantes, o sistema de aquecimento não funcionava corretamente, e eles haviam pedido reparos ao proprietário várias vezes. Nada havia sido feito. A própria mãe relatou ter sentido cheiro de queimado na noite anterior ao incêndio, percorrido a casa e não encontrado a origem. Entretanto, registros oficiais apresentados pelos promotores, alguns datando de quando ele mal tinha idade para compreender o mundo ao redor. Esses documentos mencionam encaminhamentos para atendimento psiquiátrico, diagnósticos variados e episódios de comportamento agressivo. Também citavam chamadas à polícia feitas ao longo dos anos após conflitos dentro da própria casa. Para a acusação, esse conjunto formava um quadro claro. Jacob seria alguém propenso a atos impulsivos e perigosos. Com o avanço da investigação, Jacob acabou aceitando um acordo judicial. Ele se declarou culpado de homicídio culposo e negligência envolvendo uma criança, reduzindo as acusações originais que poderiam resultar em uma pena muito maior. Mesmo assim, ele insistiu que jamais desejou machucar o irmão, e repetiu isso diante da corte. A voz trêmula, a respiração curta, e uma frase que ficou registrada. Ele dizia que amava o menino, que era seu melhor amigo, e que carregaria aquela dor pelo resto da vida. Durante as audiências seguintes, Jacob se mostrava arrependido, dizia amar seu irmão e que jamais faria algo para machucá-lo. Em uma das audiências estava visivelmente abatido, seus lábios tremiam, seus olhos estavam cheios de lágrimas. E chegamos quase a sentir pena dele. Enquanto o juiz o questiona sobre o porquê ele teria cometido um ato tão terrível contra seu próprio irmão, Jacob nega com a cabeça. O juiz diz que as queimaduras no bebê eram tão profundas e extremas que provavelmente teriam sido induzidas por álcool jogado em seu corpo, de forma intencional, que aquilo não poderia ter sido só um acidente. Nesse momento, Jacob desaba ao chão, ainda negando que teria feito algo tão horrível. Ele junta as mãos e começa a pedir perdão. Porém, o juiz ressalta que o pior de tudo foi a frieza de Jacob. Ele iniciou o incêndio e saiu da casa sem nenhuma preocupação. Não houve nenhum arrependimento imediato, nenhuma tentativa de salvar o irmão que ele dizia tanto amar. E mesmo depois de tudo, ainda alegou ter sido um acidente. Isso por si só já demonstra sérios problemas psicológicos que o adolescente enfrentava. Para o juiz, esse conjunto de fatores foi o que determinou sua sentença. Jacob deve lidar com as consequências de seus atos. Então, depois de uma reunião, o júri decidiu 15 anos de prisão. Ao ouvir a sentença, Jacob desabou, chorou como uma criança desesperada. Viu ali que sua vida havia sido arruinada por um ato que ele mesmo escolheu cometer. E agora irá arcar com as consequências. Sua sentença foi um destino que dividiu opiniões desde o primeiro dia, entre quem acreditava na versão da promotoria e quem via um adolescente vulnerável, perdido no pior momento da própria vida. Alguns questionaram se essa sentença foi justa, ou se ele merecia a perpétua. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Com o tempo, a preocupação da família se voltou também para o que aconteceria com Jacob atrás das grades. Ele era um jovem que, segundo eles, mal conseguia lidar com ambientes sociais comuns. Colocá-lo em uma instituição com pessoas sentenciadas por crimes violentos parecia uma decisão arriscada. E, de fato, ele enfrentou dificuldades sérias. Jacob passou anos tentando demonstrar arrependimento pelo que aconteceu, mesmo insistindo que nunca quis machucar o irmão. Em audiências de liberdade, falava sobre carregar o peso daquele dia diariamente. Dizia que trocaria de lugar com o irmão se pudesse. Quando perguntado por que teria se envolvido no incidente, declarava apenas que esteve no lugar errado, na hora errada. Nunca se aprofundava além disso. Após cumprir metade da pena, foi libertado, agora com restrições severas e sob vigilância constante. Não pode deixar o Estado sem autorização, nem possuir itens que possam colocá-lo em risco. E ainda assim, anos depois, o caso continua deixando perguntas importantes no ar.
A narrativa tem detalhes que apontam para direções completamente diferentes. A existência de múltiplos focos de incêndio levanta suspeitas. Por outro lado, a presença de falhas elétricas e aquecedores defeituosos também oferece uma explicação plausível, especialmente considerando os relatos da mãe sobre o cheiro de fumaça na noite anterior. Há pais que realmente se recusam a ver culpa nos próprios filhos, mesmo quando ela existe. E há autoridades que, pressionadas por respostas rápidas, podem se fixar em um caminho investigativo e ignorar alternativas. E você, o que pensa desse caso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se inscreva e até a próxima.